Meu nome é Adilson, né? Adilson Miranda. Eu trabalho na Zona Franca de Manaus aqui, que inclusive é uma empresa que é muito recente na Zona Franca. Eu venho de um ramo em que, desde carregar caixas para entrar dentro das balsas no Ceasa até agora. Durante o meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo, eu passei um tempinho assim, tipo, 7 meses ainda para assinar minha carteira. Aí me mandaram para filial dessa empresa. Eu passei mais ali 6 meses a 7 meses para assinar a minha carteira. E sempre entregando 100%. Eu sempre fui muito acima no que diz respeito ao trabalho. Eu entrei na empresa terceirizado, mas já com experiência no meu primeiro emprego. Depois do meu primeiro emprego, eu passei ali uns 7 meses desempregado e foi sufoco conseguir um outro emprego. Então, eu consegui esse e dei valor. Se você olhar para o meu currículo, não tenho nada no meu currículo. Tenho dois líderes que são exemplo para mim assim, dentro da firma. Desde quando eu entrei na firma, sempre falaram bem assim para mim que eu era uma pessoa muito desenrolada e tudo mais. Aí foi quando começou a ter visitas na firma. Essas visitas que fizeram eu, tipo assim, ingressar de uma maneira mais árdua na firma e ter mais confiança, porque na maioria das vezes essas entrevistas eram em inglês, entendeu? Teve umas 3 vezes, já aconteceu isso umas 3 vezes. Na terceira agora já foi mais fácil, mas a primeira eu fiquei muito nervoso, que o seu Rodolfo, ele sempre contratava tradutores, porque era nova, então não tinha essa, essa questão de ter pessoas para traduzir outras. Então eu faço só a minha parte. Quando chega alguém ali perto da máquina onde eu opero, da vez que eu vi ele conversando com o tradutor e eu vi os visitantes vindo e eram japoneses e falavam inglês, então eu já fui ali apresentando mais ou menos a máquina, muito leigo ainda, eles entendiam. Então eu já fui, e isso chamou a atenção da chefia. Hoje eu já não vejo mais essa parte de eles precisarem de um tradutor para quando chegar lá na máquina, por exemplo, eles falar para o tradutor falar para o cara, não, eu já apresento a máquina, entendeu? Já é o quarto aumento, né, que eles me dão assim, de maneira progressiva. O horário ainda é comercial, eu trabalho de segunda a sexta, pego a rota quase 6, saio da firma às 5h30, chego em casa mais ou menos 15 para as 7. É por isso que na maioria dos Conversation Club, que eu chego aqui, eu ainda tô de farda, tô jogando, às vezes eu abro o Conversation subindo a escada aqui do prédio e já vou entrando na aula, às vezes não dá nem tempo de passar um café. Na maioria dos sábados eu vou lá e faço extra também. Por isso que eu não consigo participar muito no sábado do Conversation Club. Eu conversei com o Forson e com a Josefine, e a gente até conversa por aqui ainda. São os amigos que eu fiz lá no centro naquele dia e a gente tem Uhum. contato até hoje. Eles estão viajando o mundo todo. No caso, é resultado do curso, entende? Do 3 em 5. O que eu levei para eles, a forma natural que eu falei para eles, entendeu? Já é tipo destravado o Conversation Code junto com as frases que a gente aprende. Então, essa maneira fica bem legal praticar. A meta do 3 em 5 em si, no investimento, é para o meu currículo. Essa parte de estar inserido no 3 em 5 eu só tenho feito, tipo assim, progresso. Porque você aprender o tanto de palavras que eu aprendi em menos de um mês, assim, é absurdo. O tanto de frases, você vê que o básico, ele funciona. Desde o primeiro texto, entendeu? Desde o primeiro texto que a gente aprende. As frases que a gente revisa. Então, essa parte de revisar as frases todo dia, fixar elas na maneira de falar e até mesmo na cabeça, funciona muito. Funciona muito. Eu sempre falo que é um método de ensino progressivo. Você aprende uma coisa hoje, essa coisa que você aprende hoje vai servir para você aprender outra coisa amanhã. Mas você só vai aprender essa coisa se isso aqui já estiver fixo na sua mente. Se você já tiver praticado bastante. Então, depois, quando eu entrei no curso, assim, o que eu tenho visto é que eu tenho só realmente aprendido muita coisa. Você aprende uma coisa nova todo dia, uma palavra nova todo dia. E aplicando essa palavra em frases, tanto no presente, no passado, no futuro. Isso vai te dar um conteúdo bacana, para que futuramente você possa aplicar isso numa conversa, até porque esse é o nosso objetivo.
ou entender algo, né? Entender os vídeos que eu assisto no Hyper Tree, que é lá no TED, né? Eu assisto muito no TED. E às vezes eu pego assuntos diversos, tipo, eu pego, por exemplo, que eu não compartilho, né? Mas às vezes eu pego um vídeo de um YouTuber que fala sobre conteúdo nerdístico em inglês, ou um podcast que é só em inglês. Às vezes eu tô aqui, né, quando eu não estou ouvindo o áudio do texto, eu estou ouvindo um podcast, ou estou ouvindo uma música em inglês. E como a gente vê que isso tem feito uma mudança significativa na nossa vida, o curso em si, é quando a gente entende o que é aquilo ali, o que está sendo cantado, o que está sendo falado na música, quando a pessoa fala a frase rápido e a gente entende, que a gente já praticou tanto, que a gente já entende que aquilo ali era aquilo que a gente tinha aprendido mesmo, que a gente leu, que a gente escreveu. Então, eu acho que, de maneira resumida mesmo, falando assim, o meu progresso tem sido, assim, diariamente 1%, e esse 1% tem feito a diferença. Na prática, no Conversation Club, até eu estava conversando com o Wilson por esses dias, até ele mesmo falou que, por pouco tempo de prática, eu tô excelente. Esse dia eu tava no pagode, nada a ver. Aí chegou o Forson lá, aí chamaram, botaram ele pra sambar lá no meio. Aí a galera toda. A galera, todo mundo olhando pra mim, porque eu tô, yes, bro, let's dance, come on. Aí todo mundo olhando pra mim assim e tal. Não, pô, o cara não fala português, pô. Vocês querem pedir pro cara dançar e o cara falando em português, não, pô. Aí quando ele saiu, eu saí também, aí eu fui um barzinho lanchar, que eu tava com fome, né? Aí ele passou assim, hey bro, how are you doing, bro? Aí, ok. Your dance is amazing, não sei o que, e começou aquele papo furado. Então quando eu convidei eles, tá, ele tava acompanhado da namorada dele, eu convidei eles pra sentar. Não, eu perguntei pra ele onde ele morava, ele falou que morava na Dinamarca, que estava fazendo viagem no Brasil e que o primeiro lugar onde ele tinha vindo foi Manaus, então ele começou com Manaus, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. Ele pegou uma infecção no Rio de Janeiro, não sei do que foi, mas ele tá, ele bebeu no hospital, entendeu? Algo, ele tá vivendo, entendeu? Eu acho que ele não sabe, né, como funcionam as coisas aqui. Ah, e a gente sentou ali, e foi quando ele me perguntou, o que você vai fazer amanhã? Aí eu falei, bom, amanhã eu tô em casa, tô de folga. Aí ele falou, né, que domingo, no caso, foi no sábado, no domingo seria aniversário dele. E eles estavam no Airbnb ali no perto do centro. Aí nisso, a gente, ele perguntou o que eu ia fazer, eu falei nada, ele me convidou, aí eu perguntei da Josefina, tem algum problema, né? Ela falou que não. Eu só pedi pra confiar em mim, eu falava que não, eu sou de boa. Falava que era amigo deles, né? Não, e acabou que a gente foi lá, comemorou o aniversário deles lá, mais dois amigos que eles fizeram também lá no prédio. E, tipo assim, foi muito legal. Foi uma experiência que eu nunca pensei que ia ter na vida. Pum, do nada, criar uma amizade com gente que nem é daqui, e tá comemorando o aniversário, isso é coisa de louco. Eu não recomendo ninguém fazer, mas eu fiz. Pô, basicamente, assim, também me perguntaram sobre a minha vida, como é que era. Aí falaram sobre. Ele falou, eu falei que eu tocava e que eu cresci na igreja, que eu também tocava. Então foi aquela interação ali. Eu estava conversando com alguém que eu conheci ontem, que não falava a mesma língua que eu, que era gringo, só que a gente se entendia. E tudo certo nisso. Exatamente por conta dessa prática que eu tenho tido no curso, entendeu? Que eu acho que se eu não tivesse, eu estaria, tipo assim, talvez nem tinha tido essa oportunidade, né? Talvez nem Caramba, tinha tido cara. essa oportunidade. E foi Nossa, bem legal, foi bem isso legal. Nem eu pensei que eu ia ter uma experiência dessa, tipo, fazer amizade com pessoa de fora. Isso, por incrível que pareça, para algumas pessoas é comum, mas para mim que nunca teve esse tipo de contato é algo novo.
algo novo. É legal ter experiências novas. A ideia é que Muito tenha bom. mais, né? Mais experiências assim para viver. Como eu falei, depois que eu tiver, ver que eu tô um pouco fluente, fazer um intercâmbio é daqui para ali. Entendeu? Ter essa Caraca, experiência de intercâmbio, eu acho que é um investimento que vale a pena, assim, para a vida. Experiência de vida. Porque eu tô acostumado com tudo em português. Agora estou me adaptando ao inglês, tentando realmente trocar essa rotina, viver, tipo assim, a regra aqui em casa é básica. Depois, quando eu entro em casa, às vezes eu escuto uma música lá ou cá em português, mas eu boto tudo em inglês aqui. Quando é para me assistir alguma coisa, alguma série, tem que ser em inglês. Tem que ser em inglês, porque causa curiosidade. Às vezes você não sabe uma palavra. Aí você vai sim, ali, abre o Google rapidinho. Ah, era isso aqui. Aí da próxima vez que você ouve, você já sabe o significado. Então é a prática, né? É a prática. E mudou minha rotina. Mudou minha rotina bacana. Porque basicamente eu assistia tudo em português. Eu acho assim que para você ter um outro contato com outro país e tudo mais, você precisa de estar seguro. Você vem do absoluto zero. Eu era terceirizado. Primeiro que eu entrei terceirizado pela empresa. Aí, desde janeiro, que eu nem sabia que eu estava sendo avaliado. Tem gente que chega assim, às vezes, pô, já usa a gente como referência, né? Eu quero ser que nem esse moleque aí. Só que, infelizmente, hoje, como a gente está sendo está se estreitando os caminhos, assim, no que diz respeito a dar satisfação. Por exemplo, hoje você já tem líderes em setores. Cada setor tem seu líder, então você dá satisfação àquele líder. Que são perfis diferentes. A gente não, a gente que já está ali, a gente já lida mesmo com o supervisor, com o patrão de lá. Quem, ainda por cima, quem ficou muito feliz de saber que eu estou fazendo um curso é o chefão mesmo, é o chefão, que ele fica em São Paulo, o Nick. O nome dele é Nick Kawasaki. Ele é um japa paulista, entendeu? Ele ficou feliz também em saber que eu estava estudando inglês. Não sabia que ia ser tão rápido. Mas quando veio também, bicho, eu fiquei mó feliz, porque aí vai me ajudar de uma maneira muito boa. Tanto financeiramente, né, porque a cobrança lá é muito grande. Para quem linha de frente, assim, é muito grande. Mas não só por isso. Eu acho que desde o primeiro dia, desde quando os dois conversaram comigo, e eu perguntei deles qual era a necessidade deles dentro da empresa, e eles falaram que era tal necessidade, eu falei bem assim. Então, eu vou tentar ser uma solução para vocês nessa necessidade de vocês. Depois, quando eles viram que eu desenvolvi tal habilidade, eles começaram a investir em mim, e esse investimento, que ele não gera resultado, tanto para a empresa, e esse resultado está gerando para mim agora, que é me colocar na posição que eles me prometeram, me dá o piso ali da onde eu vou estar atuando, falando de remuneração, né? Enfim, eu não fiquei surpreso, muito surpreso, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Mas eu fiquei surpreso por ser muito rápido, entendeu? Foi rápido, foi muito rápido. Aí isso que me surpreendeu. Da chefia ver que não é brincadeira. Porque só vai conseguir provar eles vendo tu fazendo a coisa, né? E foi o que eles viram. Viram eu conversando tanto com o nosso chefe, o Nick, quando eu apresentei a máquina, porque o chefe ele vinha, falava para o tradutor e o tradutor passava para os visitantes. Só que nisso que ele fala para os visitantes estão ali arredondando a máquina, vendo o processo e tudo mais. Só não perguntam porque não sabem falar português, mas eu fui interesseiro mesmo assim com eles, né? Pô, vocês falam inglês? Falavam que sim, sim. Eu comecei a explicar um pouquinho da máquina lá. E fui desenrolando. Esse foi o estopim. O reconhecimento da chefia. E isso foi bacana. Como é que tá teu inglês aí? Eu falei, poxa, meu patrão. A gente tem vários pontos aqui do 3 em 5 que eles são muito cruciais para o ensino do aluno, né? O ensino do aluno em si. A gente tem uma plataforma que é muito bem dividida.
Eu acho que desde o primeiro assunto, por exemplo, agora eu estou em job, é muito bem dividido em tópicos. Você tem um suporte que ele tira as dúvidas realmente, você sabe, ele tem áudio comando aqui às vezes 3 minutos, 4 minutos, podcast, entendeu? E as dúvidas são tiradas, às vezes até algo só agregar, às vezes eu não tenho nenhuma dúvida, é só algo agregar, ver se está certo. Eu sempre gosto de fazer isso. Então você tem um ótimo suporte. Você tem um grupo de conversação que você pode ter o contato direto com o teacher para tirar suas dúvidas, mesmo com a quantidade de alunos que nós temos hoje, que a tribo tá, tá maior do que quando eu entrei. E a ideia é só aumentar, eu sei disso. Mas você vê um método em que, tipo assim, um ajuda o outro. E esse é um ponto interessante, porque você tem alunos com experiência também, que podem agregar no ensino, tanto de pessoas novas, e um ajudando o outro, independente do tempo de experiência. E essa é a parte também que é legal, a prática, porque a gente pega assuntos que a gente já estuda na plataforma, a gente traz, sabe, a prática para o conversation. Teve uma vez que a gente pegou, a gente nem precisou aplicar os textos em si. Uma vez estava eu, Wilson e o Wagner numa sala. Então a gente começou a conversar, a gente começou dando pontapé inicial da primeira frase, só que a gente foi puxando um inglês. E às vezes, quando eu tinha dúvida, eu perguntava tal dúvida, pegava e anotava, e era inglês, em inglês, em inglês. Então você. Não tem como eu posso falar, aquele destravar que a gente precisa dar mesmo aqui. Então aquilo acabando que acostumando a fala natural assim das coisas. Não é nem sobre se lembrar de uma coisa para poder falar, é tipo falar de maneira natural mesmo que você já aprendeu. E nesse período, fazendo tudo isso, tirando, a gente fala, né, no começo que se a gente tem uma hora por dia sequer para estudar, mas às vezes a gente tira até mais para estudar. Às vezes até a gente tem pouca hora, e às vezes a meia hora que a gente tira ali para estudar é o suficiente, porque a gente já aprende algo novo, entendeu? Às vezes tem dias que, apesar de eu estudar pela plataforma e entrar no Conversation, às vezes eu nem entro na plataforma, só entro no Conversation, para mim ali já ganhei meu dia, porque eu tive a questão da prática. Não é que eu estagnei ali no, na plataforma, não, mas eu tô aqui no Conversation e tô estudando com a galera. Então, eu não falo nem Teacher Magno de maneira individual de cada coisa, porque eu acho que não existe uma coisa, só uma coisa ali, mas se eu posso pegar o curso assim no todo, o método no todo, juntando uma coisa com a outra. É um método infalível. É isso que agrega, é o todo, o conjunto. Porque se eu não fizer uma coisa e fizer mais aquilo ali, vai ter um desequilíbrio. Então, é o todo. It's like 1 month, 2 months, 3 months. I'm focused at the moment in my life for learn English. So every day I watch movies in English. Every day I listen to music in English and podcasts. I have a conversation me with you. Sometimes I say with my friends in English, in Instagram, in WhatsApp. I send the audios, but sometimes I send videos, you Uhum. know. But for me, I'm not nervous at the moment, for example. Estamos aqui para somar também, e como é algo que realmente importa para mim, vale a pena você dar valor para algo que você se importa, né? Então isso aqui é importante para mim, tá bom? Todo apoio de vocês, inclusive mais de você, assim, que é o que me acompanha mais no meu progresso, assim. É o que me acompanha mais. Então, pô, só gratidão. Não tenho nem que falar, não. O resultado disso aqui é o ensino de vocês.